O uso do termo mesmo gera muitas dúvidas, principalmente por causa daquela famosa plaquinha de elevadores, que é antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Eu vou falar hoje um pouco sobre os contextos em que a gente pode usar essa palavra e os contextos em que ela é considerada inadequada, porque assim vocês não ficam com medo de usar, não precisam aposentar o mesmo com medo de errar e vocês sabem qual critério usar para decidir se a palavra está adequada ou não. Primeira coisa, existem vários usos diferentes para a palavra mesmo e ela pode ter várias classificações diferentes também. Então vamos com calma, cada caso é diferente do outro e a gente precisa olhar um a um. Para a maior parte dos gramáticos, a palavra mesmo é aceita com o sentido de a mesma coisa. Eu não uso a palavra mesmo para substituir um único termo, eu uso para retomar uma ideia. Então, por exemplo, se eu disser, meu marido pratica esportes com frequência, mas não posso dizer o mesmo sobre mim. Esse o mesmo tá correto, é aceito e ele tem o significado de eu não posso dizer a mesma coisa sobre mim. Que mesma coisa? Que eu pratico esportes com frequência, tá? Então eu retomo toda essa ideia com essa expressão. Outro exemplo poderia ser, ela te ajudou quando você precisou e agora ela espera o mesmo de você. O que ela espera? A mesma coisa. Ela espera que você também a ajude. Então, de novo, a gente está retomando uma ideia completa. Não estou usando o mesmo para substituir uma palavra. A plaquinha dos elevadores, embora seja uma lei no estado de São Paulo, então ela é obrigatória, por isso que todos os lugares têm. Naquela placa, o uso do mesmo é considerado inadequado. Por quê? Porque o mesmo está sendo usado com função de pronome, que não é uma função que ele deveria ter. O ideal ali seria a gente usar ele. Verifique se ele encontra-se parado neste andar. Vejam que nesse caso a gente não consegue substituir por a mesma coisa. Verifique se a mesma coisa encontra-se parada, não faz sentido. Então a gente não pode ter medo de usar as palavras que são simples, que são básicas e que fazem a sua função, tá? Um ele teria sido suficiente nesse contexto. Vou falar outra frase para que vocês possam pensar se o uso do mesmo tá bom ou tá inadequado. Vamos lá. Coloque seus pertences debaixo das poltronas, pois os mesmos devem permanecer guardados durante a viagem. De novo, a gente tem aqui um uso inadequado, bastaria ter dito, pois eles devem permanecer guardados. O mesmo está sendo usado aqui como se ele fosse pronome pessoal, que é uma função que ele não tem. Outra coisa, lembra que eu falei que o mesmo pode ser substituído por a mesma coisa? Daí a gente já pode também tirar mais uma regra que é, você não vai substituir mesmo pelo nome de alguém ou por alguma pessoa. Então, por exemplo, se eu falar, o juiz já leu os meus documentos, o mesmo disse, não funciona, porque o mesmo tem sentido de a mesma coisa, eu não vou chamar o juiz de coisa, certo? Essa informação já reduziria pelo menos pela metade o uso inadequado do mesmo. Não usamos mesmo para substituir o nome de uma pessoa ou a função de uma pessoa ou para nos referirmos a uma pessoa. Ok, Carol, mas agora eu tô na dúvida, e quando é que eu posso usar o mesmo então? Vamos lá. A gente pode usar com função de realce, por exemplo, eu mesma fiz o bolo do meu aniversário. Ele mesmo fez a faxina na casa dele. Então vocês já vejam que o mesmo pode ter a flexão de gênero. Eu mesma, ele mesmo, eles mesmos, então também vai para o plural, dependendo de quem é o sujeito. E aqui a gente vê essa função de realce. Mesmo também pode significar igual, em uma frase como estamos lendo o mesmo livro, ou seja, um livro igual. O mesmo também pode ter valor de concessão. Como assim concessão? Se eu falar uma coisa como mesmo cansada, eu vou estudar hoje. Tem o mesmo sentido de embora eu esteja cansada, ainda que eu esteja cansada, eu vou estudar hoje. Então, esse é outro uso completamente aceito do mesmo. E a gente também tem o mesmo como um advérbio de afirmação. Por exemplo, eu xingo mesmo, eu falo mesmo, eu brigo mesmo. Quer dizer, eu xingo de verdade, eu falo de fato. Então a gente tem uma afirmação, esse efeito assim de afirmação. E só para lembrar, a construção o mesmo é possível sim, mas com sentido de a mesma coisa e retomando uma ideia completa. Por exemplo, eu fui super compreensiva com eles e agora eu espero que eles façam
façam o mesmo comigo. Essa é uma dúvida muito comum, então eu espero que eu tenha conseguido explicar do jeito mais simples possível para todo mundo entender. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês deixem aqui que a gente tenta responder. Continuem acompanhando o Português é Legal e até a próxima!